Isso é de menos. Tá gravando. Bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na Igreja Central de Vila São Jorge Santos, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos tendo mais um estudo com Israel, estamos no terceiro estudo. Nós temos o privilégio de estarmos numa escola de evangelismo, mulheres e missão. E o Israel é o nosso professor. E hoje ele falou que vai falar sobre João. Estamos ansiosa para saber o que ele tem para nos falar. O Israel, ele é evangelista da APS, Associação Paulista Sudeste, juntamente com os evangelistas lá. Tem muito para nos ensinar. Seja bem-vindo, Israel. Deus te abençoe. Amém, Deus, amém. Vamos fazer uma oração? Por Vamos orar? gentileza. Senhor Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia nesta manhã se renovou na nossa vida. Por Amém. isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe agora ao estudar a tua palavra. Abençoe todas as pessoas que estão aqui conectadas conosco, os que estão aqui presentes, os que ainda vão assistir, e que essa mensagem, Senhor Deus, possa entrar no coração de cada uma de nós. Nos abençoe, ó Deus, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós já fizemos a introdução sobre o que é pluralismo, fizemos uma rápida introdução nos dois primeiros estudos, e agora eu quero apresentar para vocês a pluralidade também dentro do Evangelho de João, onde nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Lembrando que a próxima lição da Escola Sabatina, que virá daqui no próximo trimestre, será sobre o Evangelho de João. Então, no próximo trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, nós vamos estudar sobre o Evangelho de João. E eu vou falar uma coisa para vocês: de todos os livros da Bíblia, eu sou apaixonado pelo Evangelho de João. Aprendi a gostar e também faz uns 2 anos, aliás, uns 3 anos que eu estou pesquisando, estudando sobre esse maravilhoso Evangelho. O Evangelho de João, não sei se vocês sabem, mas ele é o último documento escrito da Bíblia. Nós temos na Bíblia 66 livros, o Evangelho de João é o último. Agora, é muito interessante que você deve estar se perguntando, mas não é o Apocalipse? Apocalipse não é o último livro da Bíblia? Sim, Apocalipse é o livro escrito, aliás, colocado como o último, porque ele fala do fim. Ele fala do fim do mundo, ele fala de outras coisas, mas ele não é o último documento escrito. O último documento escrito é o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito já quando o João estava bem idoso, lá perto do último, ou perto do final do primeiro século, é quando ele escreve. Agora, quando ele escreve esse Evangelho, ele já conhecia todos os outros livros. Ele conhecia todo o Antigo Testamento, ele já conhecia todos os evangelhos, que primeiro foi o Evangelho de Marcos, depois Mateus, Lucas, e depois vem sair esse evangelho. Esse evangelho aqui vem depois das cartas de Paulo, para vocês terem uma ideia. Agora, se esse evangelho vem depois das cartas de Paulo, se esse evangelho vem depois de tudo já estar pronto, então por quê? A pergunta é uma só: por que foi necessário que ele escrevesse este livro, se ele já tinha visto de tudo, se ele já tinha lido de tudo? Por que escrever esse livro? Então, vamos lá então para nossa reflexão. Eu trouxe aqui algumas imagens para que você possa é, se aprofundar um pouquinho mais. Está aqui então: a comunidade joanina, um retrato da igreja primitiva em um contexto plural, tá? Nós vamos falar sobre o contexto da igreja primitiva, especialmente a comunidade joanina. Então, talvez você hoje vai ficar um pouquinho assustado no que eu vou falar, mas não fique não, tá bom? A Bíblia em si, ela só tem uma ideia de ser a palavra de Deus, porque primeiro foi Deus que inspirou os seus profetas, inspirou os que escreveram. Só que primariamente, tá? Não leve a mal o que eu estou dizendo. Primariamente, a Bíblia não foi escrita para você. Primariamente, ela não foi escrita para mim. Você vai ver isso no Evangelho de João, muito claro isso. Por quê? Primariamente, o livro de João, o livro que ele não escreve para você, ele escreve para uma comunidade, para um povo. Então, lembrando, recapitulando, João, quando ele escreve o seu livro,
quando ele escreve lá o seu livro, ele escreve para uma comunidade chamada Comunidade Joanina, que na verdade eram as igrejas da Ásia Menor. Quando ele sai da ilha de Patmos, por volta do ano 82, 83, mais ou menos, que ele é liberto da ilha de Patmos, que ele sai de lá, ele vai viver na região da Ásia Menor. Quando ele chega lá na região da Ásia Menor, ele vai pastorear aquelas igrejas. Lembrando que o apóstolo Paulo foi o maior dos fundadores das igrejas da Ásia Menor, e ele, quando ele envia as cartas do Apocalipse, ele envia para essas igrejas, tá? Eu estou fazendo aqui para você um resumo para você entender o que eu estou dizendo para você. Ele escreve as cartas do Apocalipse para as igrejas da Ásia Menor. Pode olhar lá, ele escreve para Esmina, Tiatira, Pérgamo, ele escreve para essas igrejas. E quando ele sai da ilha de Patmos, quando ele sai de lá, da ilha prisão, que ele já tinha mandado as cartas do Apocalipse, ele vai pastorear essas igrejas. Ele vai para lá, ele vai viver lá. Lembrando que João já era um idoso já. Ele já estava perto dos seus 93, 95, 96 anos, mais ou menos. Alguns especialistas vão dizer que João vai morrer com 103 anos de idade. Tá? É o único dos 12, aliás, dos 11 apóstolos que morre de morte natural. Os outros todos foram martirizados. Os outros todos foram mortos. Ele não, ele morre de morte natural, tá? E vamos, então, entender um pouquinho mais, tá? A igreja primitiva que começa ali com João, lembrando que agora, o que nós estamos falando, o Evangelho de João foi escrito perto do primeiro século, recapitulando, e já tinham sido destruído o templo já não existia mais, o templo foi destruído no ano 70. Então, os cristãos já estavam espalhados por muitos lugares, e, mas eles estavam sofrendo muita perseguição nesse período, muita perseguição, martírio, muitos estavam morrendo. E o que fazer? Como ter uma fé solidificada para aguentar todas essas perseguições, todas essas coisas que estavam acontecendo? Então vamos lá, então. Bem-vindos a esta apresentação sobre a comunidade joanina. Então nós vamos explorar como essa comunidade cristã primitiva lidou com o pluralismo religioso em seu contexto e como podemos aplicar esses ensinamentos à nossa vida hoje, tá bom? Aqui está a minha insígnia e vamos lá, então. Para nós, então, compreendermos um pouquinho melhor, está aqui uma imagem para vocês. Olha que imagem bem interessante essa imagem aqui. Aqui está muitas religiões, muitos contextos religiosos que pairavam na época de João, tá? Só para você ter uma ideia. Então, a Ásia Menor, no século I, era um mosaico de religiões. Será que hoje também não é igual ou é diferente? O que você acha? Então vamos lá. A Ásia Menor era um caldeirão cultural, onde diferentes religiões coexistiam e competiam. A comunidade joanina, ela emergiu, ela surgiu dentro desse caldeirão, dentro desse misto de religiões, tá? Então, ela ficou num lugar, algo onde era muito complexo entender qual era a verdade. E ela enfrentava, então, muitos desafios, mas também dentro desse desafio havia muita oportunidade para evangelizar. A região, ela era marcada pela influência cultural e religiosa do Império Romano. O Império Romano exercia uma grande influência sobre as pessoas naquela época, abrigando uma variedade de divindades e também práticas espirituais. Vamos, então, para nosso texto particularmente. Abra a Bíblia de vocês, por favor. Nós vamos, então, agora entrar propriamente no texto de João, capítulo 20, tá? João, capítulo 20, verso 30 e 31. João, capítulo 20, verso 30 e 31. Para muitos, esses dois versos é o resumo, a conclusão final do livro de João. Mas, se você perceber, tem o capítulo 21. Para muitos, o capítulo 21 é um acréscimo para finalizar, para fazer uma ponte sobre
como que as pessoas, os discípulos, entenderam depois de tudo que eles haviam passado sobre a questão do pluralismo. Então, vamos lá, então. Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31, diz assim: Na verdade, fez Jesus diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha bem para cá e nós vamos conversar sobre este dois versos que nós lemos, tá bom? Eu parei a compartilhação da tela só para você olhar para a tua Bíblia. E agora eu quero chamar a tua atenção. Ele diz assim: na verdade, eu sei que Jesus fez muitos milagres, mas muitos, muitos, muitos milagres. Porém, eu escolhi alguns milagres pontuais para escrever, para colocar neste livro. Ou seja, a ideia de João é escrever algo que nenhum outro escreveu. A ideia de João é colocar milagres neste livro que nenhuma outra pessoa colocou. A ideia de João é dizer assim, olha, o que eu vou escrever, o que eu vou colocar aqui, os milagres que eu vou colocar aqui são pontuais. Não é o mesmo milagre que Lucas falou, não é o mesmo milagre que Marcos falou, não é o mesmo milagre que Mateus falou. Eu vou colocar aqui algo muito mais profundo para que vocês compreendam que o que eu vou colocar aqui tem uma finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade é que vocês entendam, que vocês creiam que Jesus é esse que ele está dizendo, o Jesus que viveu na Galileia, que viveu na região da Judéia, lembrando que ele não está na região da Judéia, ele está lá na região da Ásia Menor, ele está longe de Roma, ele está longe, aliás, ele está longe da Judéia, ele está longe da Galileia, ele está falando daquele Jesus que viveu lá naquela região, aquele homem, filho de um carpinteiro, filho de Maria, ele, na verdade, é o Messias. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Então, presta atenção. Os 7 milagres pontuais que ele coloca dentro desse livro têm uma finalidade. Uma finalidade de que você identifique Jesus como sendo o prometido, como sendo o ungido de Deus. Mas ele não é só ungido de Deus. A finalidade desses milagres que eu escrevi aqui é para que você possa ter certeza de que este homem, de quem eu vou falar, ele não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Então, o que ele escreve dentro do seu livro, os milagres que ele escreve, tem uma finalidade. Qual é a finalidade? De que você não tenha dúvida, para que você não tenha dúvida de que a pessoa de quem eu vou falar, da pessoa de quem eu vou escrever, ele é o próprio Deus. Ou seja, as pessoas da comunidade joanina para a qual ele está escrevendo eles tinham dificuldade de identificar o Messias, de identificar Jesus, o verdadeiro Messias, em meio a todo aquele pluralismo religioso que existia. Em meio a tudo isso aqui que eu estou falando para você, as pessoas tinham dificuldade de identificar Jesus naquele contexto que eu estou dizendo para você. Nesse contexto aqui, as pessoas tinham dificuldade de identificar quem era Jesus. Elas sabiam que tinha o Messias, sabiam que existia o Messias, mas no meio de tantas religiões já não tinham mais a identidade. Olha, gente, presta atenção. A pior coisa que existe é quando o ser humano perde a sua identidade. Tá? A pior coisa é quando ele perde a sua história, algo no qual ele está ligado. E Satanás criou esse monte de religiões na época de João, já lá atrás, para fazer com que os cristãos daquela época não conseguissem identificar quem era o verdadeiro Messias. Amigos, amigas, esse monte, um monte de religiões que existe hoje é para confundir você.
É para que você não encontre a verdadeira. Observe uma coisa que eu vou dizer para você. Por que que existe um monte de religião falsa? É porque no meio delas existe a verdadeira. Você não plageia algo que não existe. Você não copia uma nota de R$ 4, porque não existe uma nota só de R$ 4. Não existe uma nota falsa de R$ 4, porque não tem uma nota falsa de R$ 4, porque não existe a verdadeira. Eles só conseguem copiar a verdadeira. Copiam a verdadeira, a nota de 2, a nota de 5, a nota de 10, a nota de 20, a nota de. Sabe, eles copiam aquilo que existe. Satanás copia a igreja verdadeira. Então, nesse misto de religiões que existia dentro da comunidade joanina, estava fazendo eles perderem a identidade do verdadeiro Messias. Então, João escreve esse livro para trazer a sua comunidade de volta para o verdadeiro sentido. Então, dentro disso, olha agora que interessante, tá? O que que existia dentro daquilo tudo que eu estou dizendo para você, tá? A mensagem de João era clara, ela não fazia curva. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Jesus Cristo é aquele, o único que pode transformar, que pode dar o verdadeiro amor para você. Ele era a força motriz da comunidade joanina. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Logos, o Verbo de Deus, e enfatizava a vida nova em Cristo e a importância da comunidade de fiéis. Então, presta atenção, gente. O que ele vai escrever é que isso que vocês estão vendo hoje é algo que eu preciso transformar isso, tá? Então vamos lá, então. Vamos entender um pouquinho mais profundo. Eu quero chamar sua atenção para a tela agora. Vamos para os desafios da comunidade joanina, então. O desafio era manter o amor fraterno para com Cristo. A comunidade joanina era marcada por um forte senso de amor, de comunidade fraternal. Ela também estava no meio de uma perseguição e sofrimento. Muitos estavam sendo martirizados, muitos estavam morrendo. A comunidade joanina enfrentava desafios, né? E também precisava defender a fé contra aquelas heresias e também manter-se numa unidade dentro da diversidade. Então havia muita diversidade, mas eles precisavam manter uma unidade. Então começa a busca pela unidade e buscar uma unidade dentro de um pluralismo é muito desafiador. Pensa comigo dentro da igreja onde há vários departamentos. Há um pluralismo de gente querendo fazer todas as coisas, e aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e há uma diversidade, porque também não é só uma diversidade de conceitos ali dentro, mas também há uma diversidade de pessoas que são plurais. As pessoas são plurais por si só, tá? Então, dentro dessa pluralidade, você vive dentro dela. E há uma diversidade de coisas acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. O que que tinha dentro desse mundo de João, dentro dessa comunidade joanina? Tinha o gnosticismo. Vamos lá, então, para o primeiro verso da Bíblia. Aliás, primeiro verso do livro de João. Para ele começar, então, a explicar mais ou menos o que era tudo isso, observe que o que eu estou falando para vocês é complexo, mas a gente vai chegar num denominador comum. Vá comigo lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, tá? No capítulo 1, versículo 1. Por favor, capítulo 1, verso 1. Nós vamos tentar aqui, então, entender um pouquinho como que vivia a comunidade joanina e por que que ele escreve assim. Ele, então, vai colocar Deus, não como Mateus coloca, Jesus nascendo numa manjedoura, Jesus sendo perseguido por Herodes. Ele não vai colocar Jesus assim. Ele vai colocar Jesus muito antes disso. Ele vai dizer assim: no princípio era o Logos. Eu estou falando Logos porque na tua Bíblia está escrito verbo, não é isso? Mas a palavra grega para verbo é Logos. No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Observe que ele vai colocar esse Logos como aquele que vivia
antes do princípio, antes de Deus dizer haja luz, ele vai dizer que o Logos já existia, porque quem diz haja luz para ele é o Logos. É esse verbo. Então, presta atenção agora que eu vou dizer para você. O gnosticismo pregava sobre isso aqui. Olha o que está na tela. A crença do gnosticismo era isso, olha só. Era uma filosofia religiosa popular na época que negava a materialidade do mundo e a divindade de Jesus. Para eles, um Deus não pode ser um homem. Para eles, Deus não era carne e osso. Para eles, Deus era uma força. Para eles, Deus era um poder que pairava sobre o universo, mas não era material, era uma força. E para eles, essa força, para eles, eles denominavam essa força como sendo o Logos. Olha só que fantástico. Eles diziam que esta força que pairava sobre o universo, essa força era o Logos. Era o Logos. Então, se essa força era o Logos, João vai dizer que o Logos se materializou na pessoa de Jesus. Olha aí no verso 2, ele vai dizer: ele, agora é esse Logos, ele é ele. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas, agora ele é criador por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o Logos, que agora se materializa em uma pessoa chamada Jesus, ele também é criador. Agora, ele não é só criador, ele também era, o verso 4 diz o que ele era. Ele era a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz, essa luz que agora é um homem, é uma pessoa, ela resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Eu não sei se eu estou ficando claro para você, mas o que ele está dizendo para mim, para você, é que para a comunidade joanina, no meio desse misticismo todo que eles viviam, ele vai dar a ênfase de que esta força que paira sobre o universo, que eles chamavam de Logos, na verdade era uma pessoa. Era uma pessoa que era Jesus, que era o Criador, que é o Criador, e que ele é a luz do mundo, e a luz resplandece sobre todo mundo. Então, esta pessoa é Jesus. Agora, ele vai mostrar uma outra coisa para mim e para você. Ele vai fazer um contraste agora. Olha aí na tua Bíblia com muito carinho, no verso 6. Por que é necessário fazer esse contraste? Olha aí o verso 6 diz assim: Houve um homem Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele está falando dele mesmo? Não. Ele está falando de João Batista. Ele está falando, houve um homem, presta atenção no que eu estou repetindo, tá? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Verso 7. Este veio com uma finalidade. Qual é a finalidade? Como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. Quem é a luz? Aquela pessoa lá, que é o Logos, para testificar a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio de João Batista na luz. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz, a saber, a verdadeira que vinda ao mundo ilumina todo homem. O que dá para você entender a respeito desta a apresentação que João faz a respeito de João Batista? Observe que João, ele não chama João Batista de Batista aqui no livro dele. No livro dele, ele vai dizer que João Batista era uma testemunha do Logos, uma testemunha da luz, uma testemunha de Jesus. Ele não era Jesus. Isso significa que muitas pessoas seguiam João Batista, achando que João Batista era o Messias, lá próximo do final do primeiro século. Deixa eu só descompartilhar essa tela e falar bem aqui no olhar, olhando para vocês. Irmã Célia, Rosemary, Rosângela e companhia toda aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá perto do ano 300, olha só, tá? Estou falando do ano 300 depois de Cristo.
há muitos escritos dizendo que as pessoas seguiam João Batista como o Messias. Olha só para você ver. Nós estamos falando do terceiro século, e lá no terceiro século tinha indícios de haver ainda discípulos de João Batista achando que João Batista era o Messias. Entendeu agora? Se naquela época, na época de João, João enfatiza de que João Batista não era o Messias, era necessário escrever assim, mostrando para eles que não, que João Batista era uma testemunha, que João Batista não era o Messias. Então ele precisou enfatizar muito claramente. Então ele apresenta Jesus dos versos 1 até o versículo 5, e depois ele faz um contraste entre Jesus e o João, que é a testemunha. Então ele não chama João Batista no seu livro. João não é o Batista, ele é a testemunha, tá bom? Então ele está dizendo claramente, dentro do que eu vou escrever, João Batista apenas era uma testemunha. Ele nunca foi o Messias. Nem na época dele, ele nunca foi o Messias. O objetivo de João Batista era apontar para os seus seguidores quem era o Messias. Você vai ver isso mais claramente, tá? Essa introdução ela é um pouquinho longa hoje, mas eu vou fazê-la com você. Volta comigo, então, para a tua Bíblia, para a gente, então, entender melhor isso. E eu vou compartilhar de novo a tela com vocês. Presta atenção nisso aqui. Então, havia muitas filosofias, havia muitas coisas que estavam acontecendo, e vamos então para o próximo slide. O próximo slide diz assim: olha a resposta. João, em seu evangelho, ofereceu uma alternativa clara, convincente ao dualismo, que era o gnosticismo, afirmando a importância da matéria e do espírito. Então, para eles, a matéria era má e o espírito era bom, tá? O espírito era bom, a matéria, o corpo não pode, então, um Deus estar num corpo, porque o corpo, ele é mau, o corpo não presta, então é melhor a gente ficar com ele no espiritismo. Por que você acha que existe tanto espiritismo hoje, né? Então, vamos lá. Então, como defender a fé em meio a tudo isso? Ele vai dizer que a comunidade precisava defender sua fé em um mundo plural, cheio de ideias contraditórias. Isso é muito fantástico, tá? Então, o que fazer? Olhando então de volta para a sua Bíblia, agora nós vamos de novo para a Bíblia, tá? O que ele faz então no versículo 8? Aliás, no versículo 10. Olha aí para a tua Bíblia. Diz assim: o verbo se fez, aliás, o verbo estava no mundo. Ele está dizendo que agora o Logos andou no mundo. Verso 10. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Que mundo era esse que ele estava dizendo? Ele estava falando do seu mundo? Estava falando do meu mundo? Estava falando do cosmo? Estava falando do planeta Terra? Não. Ele estava falando do mundo no qual Jesus viveu, no mundo em qual Jesus entrou. Qual era o mundo que Jesus entrou? No mundo judaico, no mundo greco-romano que existia da época. Esse mundo greco-romano, esse mundo judaico, na qual ele veio para a sua comunidade judaica. Essa comunidade judaica não o reconheceu como sendo o Messias. Por que que eles não o reconheceram? Porque para eles, eles sabiam quem Jesus era, sabia que Jesus ele era da onde ele tinha nascido. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que me arrepia aqui, tá? Estou falando com vocês e me arrepia. No verso 11 diz: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Para quê? Para quê? Quero fazer vocês agora. Olha para mim aqui, tá, gente? Tá? Abra a câmera de vocês se vocês puderem. Quero levar vocês agora para fazer uma ponte comigo agora, tá bom? Abra aí a câmera se você puder, tá? Se não estiver deitado na cama, abre aí, tá? Isso, abre aí, que agora nós vamos para a parte final, e essa parte final é que eu vou chamar sua atenção, tá bom? Isso, estou vendo o rostinho de todas vocês, do Manuel também, tem bastante gente aí. Isso, pode abrir a câmera, pode ficar à vontade, tá bom? Prometo que não vou ver o seu cabelo despenteado, pode ficar tranquilo. A dona Mary também está com a gente aqui, tem muitas pessoas, hoje tem gente para todo lado aqui. Isso, abre aí. Vai agora com muito carinho, tá bom?
Abra sua Bíblia com muito carinho no capítulo 8 do livro de João. Vou falar uma coisa para vocês que você vai ficar bem assim, como é que eu posso falar para você? Abismado. O capítulo 8 do Evangelho de João, a partir do versículo 21, Jesus está defendendo a sua missão e a sua autoridade diante dos judeus, diante dos fariseus. E na discussão, a discussão é tão forte, é tão forte, é tão forte, que a partir do verso 39, eu vou ler para vocês, eu quero que vocês acompanhem, e vocês vão entender agora como que foi a discussão que João apresenta para a sua comunidade, para aqueles que estão ouvindo ele. Olha só que interessante. Capítulo 8, verso 39 diz assim: Então lhes responderam. Quem respondeu? Os judeus que não acreditavam em Jesus. Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, então praticais as obras de Abraão. Verso 40. Mas agora procurais matar-me? A mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus? Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Olha para cá um pouquinho. Na sua Bíblia está escrito bastardo aí também? Faz só um joinha assim com o dedo, tá? Escrito bastardo na sua Bíblia também? Essa palavrinha bastardo aí que está escrito na sua Bíblia, essa palavrinha bastardo, eu vou só puxar o texto para vocês, tá? Só para que você tenha uma ideia do que eu estou falando para você, eu vou colocar aqui na tela para você ver qual é o significado dessa palavrinha chamada bastardo que você acabou de ler aí na sua Bíblia, tá? Não é para você se assustar, não é para você ficar alarmado, mas é para você entender o grau da discussão que Jesus teve com eles. Essa palavrinha bastardo que está aí no versículo 41, eu vou apresentar ela na íntegra para você entender o que era, do que eles chamaram Jesus, tá bom? Olha aqui para a tela, eu vou chamar você para compartilhar essa tela aqui, tá? Olha aqui para a tela. Essa palavrinha bastardo que você acabou de ver na sua Bíblia está aqui. Nós, tá vendo aqui, ó? Nós não somos bastardo, tá vendo? Essa palavrinha bastardo está aqui, tá? Essa palavrinha bastardo significa exatamente isto aqui, ó. Essa palavrinha aqui, ó. No grego, a palavra bastardo é essa aqui, porneia, tá bom? Que é filho de fornicação, filho de uma relação ilícita. Ele é um filho, um filho de uma prostituta. Eles chamaram Jesus de filho de uma prostituta. Tá? A palavrinha bastardo que está escrito na sua Bíblia é a palavra genal, que significa filho de uma relação ilícita, filho de uma mulher que não tinha marido. Se ele era filho de uma mulher que não tinha marido, a mãe dele era o quê para eles? Uma prostituta. Então, eles estão chamando Jesus aqui de filho de uma mulher que não tinha marido, filho de uma mulher que não tinha, que era uma prostituta. Por que que eles estão dizendo isso? Porque eles conheciam Maria, porque eles conheciam a história, porque eles sabiam de onde Jesus tinha nascido. Agora, a minha pergunta para você, e essa pergunta tem que ser para mim também. Se você vivesse nos dias de Jesus e também soubesse que Maria estava prometida para casamento para um homem chamado José. Só que antes dela casar, ela fica grávida e José está morando a quase 500 quilômetros longe dela. Estava quase um ano sem ter contato com Maria. E, de repente, Maria aparece grávida e José ainda assim casa com ela. Imagina se você estivesse lá. Será que você também não teria dúvida se Jesus realmente era o Messias? Será que você também não falaria a mesma coisa que eles falaram?
Jesus se apresenta como Deus. Jesus se apresenta sendo o filho de Deus. Ele fala assim: eu não sou filho daquela mulher que vocês pensam que eu sou. Eu nasci gerado pelo Espírito Santo. Olha que negócio macabro, tá? Eu nasci gerado pelo Espírito Santo. Na mente deles era um negócio impossível disso acontecer. Na mente deles era impossível um Deus se materializar num homem que era filho de um carpinteiro. Não pode um negócio desse. E aí Jesus vem dizer assim: vocês dizem que vocês têm a identidade, a credencial de Abraão, mas vocês querem me matar. Como que pode um negócio desse? Aí, de repente, eles falam assim: nós não somos filho de uma prostituta como você é. Nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus, olha para sua Bíblia, no verso 42. Replicou Jesus no verso 42. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Versículo 43. Qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Por que que vocês não compreendem? Lembrando que aqui Jesus já tinha feito vários milagres. E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Aí Jesus então fala algo muito duro para eles. Se eu sou filho de uma pornografia, se eu sou filho de uma prostituta, vocês são filhos do capeta. Vocês são filhos do diabo, porque ele é o vosso pai. E vocês querem satisfazer a vontade dele, o desejo dele, porque ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Essas são as palavras mais duras que Deus, porque eu estou falando de Jesus, o Deus. Essas são as palavras mais duras que o Deus, Criador dos céus e da terra, e de você, falou para um ser humano, falou para pessoas. Ele está tirando a sua paternidade, ele está tirando a sua criação e dizendo: se vocês continuarem com este pensamento, eu não sou mais pai de vocês, e vocês se tornam filhos do próprio diabo. Vocês já perceberam por que ele está falando isso? Porque aquelas pessoas rejeitaram a pessoa de Jesus. Observe que presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando uma pessoa rejeita os escritos de Jesus, está rejeitando o próprio Jesus. Quando a pessoa rejeita a Bíblia, ela não está rejeitando só um livro, ela está rejeitando o próprio Deus. Tá? Ela está rejeitando o próprio Deus. Volta comigo para o primeiro capítulo, então, para nós encerrarmos esta primeira parte de hoje. Tá? Para o primeiro capítulo, então, versículo 12. E aí ele vai dizer assim: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Agora ele recria, de novo, filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Observe que isso é fantástico. Para que você possa crer em Jesus, você então recebe uma identidade de ser feito filho de Deus. Observe que todos quanto nascem nesse planeta chamado planeta Terra estão desconectados de Jesus, estão desconectados dessa paternidade, mas quando você recebe ele através da sua crença, através da sua fidelidade, você se torna filho de Deus. Você de novo é refeito como estando na filiação do próprio Deus. Observe que é necessário que o ser humano comece a crer que Jesus é o Filho de Deus. Se ele não fizer isso, se ele não se ligar a Jesus, ele não é feito filho de Deus. Entendeu agora, gente? E aí no verso 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue. Agora ele vai falar do novo nascimento, mas na vontade nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade, nem da vontade do homem, mas nasceram do próprio Deus. E se esse nasceu do próprio Deus, como é que é feito esse novo nascimento? Lá no capítulo 3 ele vai falar como é feito esse novo nascimento, através do santo batismo. Então, aí ele diz no verso 14: e o Verbo, e o Logo se fez carne,
e habitou entre nós. Como? Cheio de graça e de bondade e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do próprio Deus, como do próprio Pai. Aqui nós encerramos hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para nós encerrarmos essa mensagem de hoje, para nós não estendermos muito. Essa mensagem de hoje, ela é para nós. Porque, do mesmo jeito que aquelas pessoas, a comunidade joanina, estava passando por uma perseguição e precisava de novo refazer a sua identidade de novo, talvez você e eu hoje precisamos refazer a nossa identidade de novo como verdadeiros cristãos. Então, na época de João, não existia um cristianismo, existia vários cristianismos onde todos diziam que seguiam um tipo de Messias, mas, na verdade, eles estavam perdendo a identidade. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós temos mais portas de igreja do que portas de boteco. Em cada esquina você vê uma igreja e todas elas dizem que prega a verdade. O que nós estamos vivendo hoje é talvez o maior momento de pluralismo de conhecimento ou de religiões que já existiu no planeta Terra. Para vocês terem uma ideia, hoje calculam-se que há mais de 30, aliás, mais de 350 mil nomes de placas de igreja. E todas elas convidando você para entrar aqui. E elas dizem: aqui tem Cristo, aqui tem Cristo, aqui tem Cristo. Nós pregamos a verdade. Aonde encontrar essa verdade se é um misto de pluralismo religioso? Já ouviu aquela mãe que diz assim: olha, o meu filho saiu das drogas e foi para a igreja. Ah, não importa qual igreja ele está, desde que ele esteja dentro de uma igreja. Deixa eu falar uma coisa para você: ele pode estar perdido dentro dessa igreja. Tá? E ele pode não estar se conectando com o Deus verdadeiro. E não se conectar com o Deus verdadeiro, logo, logo ele vai voltar para as drogas de novo. Logo, logo ele vai voltar para ser um bandido de novo. Logo, logo ele vai matar de novo. Então presta atenção. Só há restauração para o verdadeiro pecador. Para o pecador, quando ele é restaurado no verdadeiro Messias. E esse verdadeiro Messias, nós sabemos que é Jesus, mas como que João, agora vou fazer uma perguntinha e vou deixar isso no ar. Como que João explicou e mostrou para a sua comunidade como que eles, lá perto do primeiro século, lembrando que Jesus já tinha morrido, ó, Jesus morreu no ano 33, já tinha ido para o céu há muito tempo. Como que eles poderiam, de novo, ter uma conexão com esse Deus que já tinha ido para o céu? Com esse Deus que já não estava entre eles? Como poder, então, ter essa conexão? Quer saber? Ah, são cenas do próximo capítulo. E eu só vou falar disso quando vocês estiverem comigo nas próximas aulas. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês para que você possa entender que, apesar de quem nós somos, Deus ainda tem misericórdia de nós. E ainda assim ele se revela no meio de tanto pluralismo que hoje existe. Amém? Vamos fazer uma oração rápida e assim a Edilza e a Rosângela terminam. A Rosângela, depois que eu fazer a oração, a gente tira a famosa foto, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor deixou a nossa identidade bem clara nesse planeta, para que nós não venhamos perder a nossa conexão com o Senhor. Por isso, ó Deus, nos abençoe. Nos dê, Senhor Deus, sempre a certeza que estamos fazendo a tua vontade conforme o teu querer. E nos ajude, a Deus, a não ficarmos perdidos diante de tanto pluralismo que hoje existe. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para tirar foto, tá bom? Não, por favor, para a gravação. Isso, deixa eu parar aqui a gravação. Deixa eu parar aqui. Ah, como que eu paro essa gravação aqui agora? Ixi, aqui. Cadê onde que está essa gravação? Gravando. Pronto.